Olá, nessa aula eu vou falar sobre como adicionar um novo disco no Linux através do LVM. Na aula passada a gente fez alguns testes usando o LVM e só para relembrar como a gente deixou feito isso, eu vou utilizar aqui o comandinho df -th para mostrar aquilo que a gente tinha feito até então, né, df-th. Vamos colocar aqui. Beleza. Então, tem aqui, a gente tem os dois volumes lógicos, né, o root e o var, tá? Os dois têm o sistema de arquivos XFS e o que a gente vai usar aqui para aumentar o tamanho, a gente vai aumentar o tamanho do var, que é o mais fácil aqui de se trabalhar. Eu vou pegar esse /var aqui e vou aumentar o tamanho dele, beleza? Bom, ele tem atualmente 2.3 GB, né, livre 2.2. Para isso, o que eu preciso fazer? Bom, primeiro eu preciso incluir o disco físico. Então, como se trata de uma máquina, né, eu vou desligar essa máquina. No nosso caso, que é uma máquina virtual, eu vou desligar ela, vou dar um shutdown aqui, -h now, para poder conectar esse disco físico. Então eu vou lá no VirtualBox e adiciono esse disco, né, através lá do item armazenamento. Então vamos lá, armazenamento. E aí na controladora SATA, que nós já temos um disco, eu vou adicionar o outro através do item lá do lado, né, do disco óptico, né, do lado direito eu tenho um disco rígido, né, então eu vou acrescentar um disco rígido, clicar lá no disco rígido e aí eu vou criar um novo disco, né, não vou utilizar um já existente, eu vou criar um novo. Então é só criar um novo disco. E aí o processo é o mesmo lá da instalação. A gente vai escolher aqui o tipo do disco, que é o VDI. Depois a gente vai escolher aqui o dinamicamente alocado e dar um nome para esse disco. Então eu vou lá no mesmo local onde tem o outro, né, o disco 1. Aí eu vou colocar um nome aqui, novo disco. Ok, vou salvar. E aí eu vou colocar o tamanho dele. Eu vou colocar um tamanho pequeno aqui só para a gente testar. Vou colocar 1 GB. 1 GB. Ok, então criar. E aparece o disco lá. Bom, feito isso a gente vai confirmar aqui, vou dar um ok. E aí o nosso disco vai aparecer lá junto com o outro que já existia. Então é só inicializar o servidor e aí a gente já vai perceber que o disco vai aparecer lá. Só dar alguns segundinhos até que o servidor seja inicializado, a gente já vai ver esse resultado. Bom, depois de adicionado o disco no nosso servidor, eu vou mostrar aqui as informações dele. df-th. Você pode perceber que aqui eu não tenho nenhuma informação sobre o disco novo, eu tenho só as informações que eu já tinha até então. Então, qual que é o próximo passo aqui? O que a gente deve fazer? Então, a gente tem que agora pegar o disco físico que a gente incluiu na máquina e fazer com que o sistema operacional reconheça ele como sendo um disco usável, né? Então, para isso, a gente utiliza o comando fdisk. Vou dar um "-l" para ele listar. Tá? fdisk-l para ele listar. Então, ele mostra aqui os discos que eu tenho, né? O S/dev SDA, que é o disco que eu já tinha, né? O disco que está instalado, o sistema operacional. E dentro dele eu tenho duas partições aqui, ó, SDA1, que é o Linux, e o SDA2, que é o LVM, em que eu tenho instalado todo o sistema LVM, né, os volumes
físicos, os grupos de volume e os volumes lógicos estão dentro dessa partição aqui, o SDA2. Mas o SDA1 aqui, o SDA1 é a partição de boot, tá? Lembra que eu falei na primeira aula sobre o LVM? Que o LVM eu tenho, não posso instalar o sistema operacional, o boot do sistema operacional em cima do LVM. Então eu preciso criar essa partição separada aqui só para o boot. Beleza? Então, o SDA2 é onde eu tenho instalado aqui as partições do root, né, e o var. Beleza. E aí eu tenho um outro disco aqui, ó, que é o SDB, que foi o disco de 1 GB aí que a gente acabou adicionando. Ok? O que a gente vai precisar fazer então com esse disco? A gente vai precisar criar uma partição dentro dele que seja do tipo LVM, né? Da mesma forma como essa daqui. Então, aqui na frente, ó, vai ter que ter um ID 8E e na frente vai ter que estar escrito Linux LVM para que eu consiga colocar ele junto com esse outro aqui, tá? Que eu vou adicionar ele no volume físico, beleza? Então, vamos lá. Para fazer isso, eu vou dar um fdisk /dev sdb, tá? sdb. Aí ele acessou aqui as configurações do fdisk. Então, se você quiser exibir as configurações do disco, né, você pode dar um comandinho P de print, né, ele vai mostrar as informações do disco, né, desse /dev sdb. Que nesse caso não tem nada, está vazio, não criei nada nele ainda. E eu vou criar agora através do N de new. Aí ele pergunta como que eu quero criar essa partição. Ela vai ser primária ou estendida. Eu vou colocar com primária mesmo, né, P de primária. E aí o número de partições, o default aqui é 1, então pode dar um Enter aqui. Primeiro setor vai ser esse mesmo, Enter. E aí o tamanho da partição. Ou se você quiser o tamanho máximo, é só você dar o Enter aqui. Ou se você quiser especificar o tamanho que você quer criar, você especifica o tamanho, né, com o K, em caso seja em kbytes, M em megabytes ou G em giga. Tá? Eu vou colocar aqui o tamanho total, só vou dar um Enter aqui na frente. Aí ele já criou, só que o tipo que ele atribuiu foi do tipo Linux. Se eu der um P aqui de novo, para exibir a tabela, você vai ver que ele criou aqui o SDB, como a gente precisava, só que o ID aqui não é o 8E. O ID que ele colocou aqui do sistema operacional, da partição, é o 83, que é Linux. A gente precisa que ele seja 8E. Então a gente vai aqui e falar que essa partição aqui, né, é de, ao invés de 83, é 8E. Então eu vou apertar a tecla T. Se você tiver em dúvida, não lembrar dos comandos, você pode apertar aqui o M, né, o de Maria, e ele mostra aqui a relação de comandos. Tá? Então tem os comandos aqui que eu já usei, né? No caso o N, o P, e agora o que a gente vai usar aqui é o T, que é para alterar o ID da partição. Então eu vou dar um T, e aí ele pergunta, ó, você pode colocar direto aqui, caso você já saiba o ID, ou você pode teclar um L aqui para consultar. Então eu só vou dar um L aqui para mostrar as possibilidades. Então as possibilidades são todas essas daqui, né? Inclusive aqui o 8E, que é o Linux LVM. Então eu vou colocar aqui então 8E, Enter. E aí ele exibe uma mensagem aqui que foi alterado o tipo da partição,
de Linux para Linux LVM. Depois que a gente fez todas essas alterações, eu tenho que dar um comando para ele gravar essas alterações. Se você sair aqui e não gravar, ele não vai modificar em nada. Você vai perder tudo. Então você dá um comandinho W de write table disk end exit. Então é isso que você vai fazer. Então W, enter, e aí ele gravou. Gravou e saiu. Se você der o comando lá de novo fdisk-l, ele vai listar agora, ó, device, né, um USDB. Dentro do SDB eu tenho o SDB1 e agora ele está do tipo Linux LVM. Se não for desse tipo aqui, você não vai conseguir adicionar no grupo de volume físico aqui, junto com esse aqui, ok? Que é o próximo passo aqui. Então nós já adicionamos o disco físico e a partição como LVM. Então agora a gente vai criar o volume físico, beleza? Então a gente vai criar o volume físico dentro desse dev SDB1. Então vamos lá. Para criar o volume físico, a gente utiliza o comando pv, né, de physical volume create, e aí a partição que a gente quer que seja criado o volume físico, que vai ser exatamente o Linux LVM que está no dev SDB1. Então vou colocar aqui, ó, pv create /dev SDB1. Ele retorna a mensagem que foi criado com sucesso, né? E aí, o que eu vou fazer, ó? Eu preciso adicionar o volume físico que eu acabei de criar ao volume já existente. Então, eu já tenho o volume existente aqui, né? Esse volume já existente, que é o volume chamado CentOS, que a gente tinha visto até então, né? Se eu der um VG scan aqui, ele fala que existe um volume aqui chamado CentOS, tá? Então vamos voltar aqui e a gente vai adicionar esse volume físico que a gente criou aqui, a gente vai adicionar no volume, né, ao grupo de volume. Então, ao grupo de volume que, no nosso caso aqui, se chama CentOS. Então, eu vou colocar aqui, ó, o comandinho vg extend para estender o grupo de volume, né, o volume group extend, o nome do meu grupo de volume que eu quero estender, que é o CentOS, e o que eu quero adicionar nesse grupo de volume, que foi exatamente o que eu acabei de criar aqui, ó, que é o dev SDB1. Ok, então eu estendi o grupo com sucesso. Então, volume group CentOS successfully extended, ou seja, o grupo de volume CentOS foi estendido com sucesso. Aí agora a gente vai dar o comando de novo, né, o VG scan. Ele vai mostrar que já existe, né, aquilo que a gente já tinha visto, e um outro comandinho que é o PV scan, que é o physical volume. Então ele vai agora procurar por volumes físicos. No caso tem dois, né, o SDA, que já tinha antes, e o novo que a gente acabou de adicionar. Os dois, né, no grupo de volume CentOS, volume group CentOS, e tamanho deles aqui na frente. Beleza? Então tenho dois volumes físicos aqui, os dois pertencentes ao mesmo grupo de volume chamado CentOS. Beleza? Agora falta a gente aumentar o volume lógico. Então a gente vai pegar o volume lógico que a gente quer aumentar, que é o var. Então eu vou dar um df-th para mostrar aqui como está atualmente.
que é esse aqui, né, 2.3 GB, é do XFS, né? E eu vou aumentar esse cara aqui, esse volume lógico aqui. Então, como que faz isso? Eu vou usar o LV Extend para estender, menos L maiúsculo, e aí eu vou colocar o seguinte: como eu quero aumentar, então eu vou colocar mais, né, para ele adicionar mais, e o tamanho que eu quero adicionar. No caso, eu vou aumentar aqui, como o disco que eu coloquei é de 1 GB, então se eu colocar aqui para aumentar em 1 GB, muito dificilmente ele vai deixar, porque ele sempre usa um espaço para controle interno de indexação de arquivos. Então eu não posso ter esse tamanho total aqui. Se eu deixar aqui, ó, vamos ver se vai dar certo. Eu já adianto que não. Então eu vou adicionar aqui no dev o volume de grupo, que é o CentOS, e o volume lógico que eu quero adicionar, né, no caso é o var. Como que eu descubro esse caminho aqui? Então vou voltar aqui, ó. Se você der um LV display da aula passada, né, nós vimos isso, você vai ver que eu tenho o caminho, ó, LV patch, tá? É esse caminho aqui que você vai usar. Aqui é o grupo de volume CentOS e o nome do LV é o var, tá? Então é esse caminho aqui. Então voltando aqui ao nosso comandinho, LV extend menos L, vou colocar aqui mais 1 GB, provavelmente ele não deva aceitar porque está muito grande, né? Ele vai dar uma mensagem que estourou o espaço, mas eu vou deixar, aí eu corrijo já já. Então vamos lá, dá um enter aqui, e aí ele fala, reclama que tem um espaço livre insuficiente, né? Não dá para a gente usar. Então eu vou dar um PV scan aqui de novo, e ele fala que eu tenho 1020 megabytes livre. Então eu vou tentar usar esse 1020 aqui, vamos ver se dá certo, ó. 1020 MB, 1020. Ok, então ele deixou, né, ele criou aqui, e ele fala, ó, o tamanho do volume lógico, ele mudou de 2.29 GB para 3.29 GB, ok? E ele fala que o volume lógico, né, foi redimensionado com sucesso. Se você quisesse tirar espaço, né, ou diminuir o espaço, você poderia também, desde que isso não fosse comprometer os dados já gravados lá. Caso você quisesse diminuir, você colocaria um menos aqui na frente, e aí você, ao invés de aumentar o espaço, você tiraria o espaço do seu volume lógico, ok? Bom, se eu der de novo o comandinho aqui, o df-th, ele vai mostrar aqui o XFS, né, o var XFS 2.3 GB. Aqui ainda não está aparecendo. Por quê? Porque eu preciso aplicar esse aumento. Então, por enquanto, eu só configurei ele. Agora eu preciso aplicar. Como que eu vou aplicar? Eu preciso falar que essa partição aqui, ela vai ter o tamanho total. Então eu preciso dar um comando para que esse tamanho total seja calculado e seja aplicado. Aí nós temos duas opções aqui, que vai depender do sistema de arquivos que você está usando na partição que você quer redimensionar.
No nosso caso aqui, o meu volume lógico aqui, o var, ele está utilizando o sistema de arquivo XFS. Então eu vou usar um comandinho chamado xfs _growfs. Caso aqui o seu sistema de arquivos fosse o ext3 ou ext4, você deveria utilizar o comandinho resize 2fs ou resize 2fs, tá? Então, cuidado com isso. Então, se você estiver trabalhando com o sistema de arquivo XFS no volume, utilize o xfs _growfs. Caso você esteja trabalhando com o resize, com o ext3 ou o ext4, utilize o resize 2fs. Então vamos lá, ó. Eu vou dar então um grow, um xfs, né? Grow fs, e na partição ou no volume que eu quero que seja aplicado, né? Que eu fiz a configuração e agora eu quero que seja aplicada essa nova configuração, né? Esse novo tamanho. Aí ele faz aqui algumas checagens, né? Verifica, real time, data blocks changed, desse tamanho para esse outro aqui. E aí se você executar de novo o df-th, aí você vai perceber que você já tem os 3 GB aqui, 3.3, né, ou 1 GB a mais que foi adicionado no /var. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Um abraço e até o próximo.